Vamos conversar com o provedor da Santa Casa de Fernandópolis, Marco Char, falando sobre o ano da Santa Casa e a situação enfrentada, já que a Santa Casa enfrenta problemas herdados ainda de 2023. Rádio Difusora, bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, a expectativa para a Santa Casa nesse ano de 2024, apesar de todos os problemas, ela é boa. Nós tivemos agora, finalzinho do ano, no apagar das luzes, a publicação da tabela SUS paulista, que é aquela tabela do governador Tarcísio, secretário Eleuso Paiva, que aparentemente é uma excelente tabela. Ela de fato vem para complementar os valores do SUS, que não tem reajuste há mais de 20 anos. E a gente está muito esperançoso, porque pelo número de procedimentos que nós fazemos aqui e pelo reajuste desses procedimentos, não ficaram procedimentos sem reajuste, a gente possivelmente vai ter um belo ano aí pela frente. Quando eu digo belo, é que a gente vai conseguir honrar com todos os compromissos financeiros, nossos profissionais, médicos, enfim. Falando ainda de problemas de 2023, a gente ainda está com o problema do 13º. Foi feito algumas reuniões com todos os colaboradores. A gente fez questão de fazer isso antes do prazo final do 13º. Expondo a situação, pessoal, a situação é essa. Nós estamos numa briga com a Caixa, que eu já falo um pouco mais dela. Infelizmente foi pego aí a questão do valor relativo que a gente ia utilizar para pagar o 13º e agora a gente tem que aguardar os recursos. Fomos para Brasília na penúltima semana de dezembro para angariar mais emendas. Conquistamos algumas emendas agora para esse começo de ano, mas a gente tem que esperar tudo isso ser empenhado. Estamos esperando também um recurso do Estado que vem aí dar uma folga também de extrateto, do que a gente produziu um pouco a mais. Então a gente acredita que até o comecinho de fevereiro, estourando, talvez meio, final de fevereiro, aí pós-carnaval, a gente consiga honrar todo o 13º. Eu estou dando o pior cenário, porque pode ser que isso aconteça essa semana que vem, mas para a gente sempre pensar no pior e dar a realidade. A gente também vem com alguns, eu diria, problemas na questão estrutural do hospital, né? Tá fazendo muito calor, não só aqui, acho que no Brasil inteiro, e a Santa Casa foi pioneira em colocar ar-condicionado nos quartos SUS. Você vai em muitos hospitais aqui no estado de São Paulo, até no Brasil, nós não temos ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado no SUS. Aqui a realidade é diferente. Infelizmente, nós não temos condição financeira de colocar aparelho em todos os quartos. Mas os quartos que nós temos hoje, alguns estão dando conta, outros, infelizmente, a rede elétrica, que é antiga e não aguenta. A rede elétrica, para poder falar um pouco mais, ela custa um pouquinho caro para a gente dar uma reformada nela e aguentar tudo. É entendível porque o prédio tem mais de 75 anos, então são adaptações necessárias que não foram feitas outrora, mas a gente está aí com a maior boa vontade e trabalho do mundo para fazer com que todos os quartos aqui tenham ar-condicionado, se Deus quiser. Provedor, a respeito do FGTS e do 13º salário, esses problemas que pairam sobre a Santa Casa são consequências ou efeitos ainda da intervenção judicial? Samuel, eu diria que até de antes. O FGTS, quando eu entrei aqui, que foi antes da intervenção judicial, ele já vinha com um péssimo histórico, né? Não era daquele ano, já eram anos, talvez décadas atrás, aí, com problemas com o FGTS, parcelamento de impostos. Então, foi uma bola de neve. A gente simplesmente entrou no meio da bola de neve e ela já estava num tamanho bem famigerado. O que nós conseguimos fazer quando nós entramos, tinha, se eu não me engano, sempre tem essa dúvida do valor exato, a quantidade exata, mas acho que era 13º e 2 anos de dissídio atrasados quando nós entramos. Então a gente conseguiu honrar esses compromissos, dar os dissídios, aplicar certinho, aumentar ticket, né, no caso cesta básica, ticket de alimentação. Infelizmente, porém, a FGTS não foi possível colocar em dia. O que nós fazemos hoje? O colaborador está se desligando da empresa, nós fazemos acordo, pagamos o FGTS ali de direito dele, sem prejuízo à parte trabalhadora. Porém, a gente acredita agora com essa tabela SUS paulista e em recuperação judicial, que era um projeto nosso, que a gente vai conseguir honrar os FGTS daqui para frente. Os do passado continuam fazendo nessa modalidade de acordo, óbvio, para que a gente possa ter esse caixa e honrar com esse compromisso. Agora, que o problema é só da intervenção, na verdade, eu acredito que a intervenção ela veio para dar uma... Ela salvou muita coisa ali, na verdade, porque o jeito que aquela antiga gestão aí da OS de Andradina deixou aqui o hospital foi muito questionável. Então ela nos largou num buraco cheio de deveduras a fornecedores e terceirizados, enfim, e nós infelizmente sofremos com aquele monte de bloqueio. Todos sabem as histórias, débitos trabalhistas e outros débitos, inclusive em certidões federais. Então, hoje o cenário, graças a Deus, é bem diferente, mas ainda nós precisamos estancar essas intempéries. Pode ser que leve alguns meses, mas hoje a gente tem uma perspectiva muito melhor do que nós tínhamos há um ano atrás, justamente por conta dessa tabela SUS paulista. São 6 meses de recuperação judicial. O que de fato mudou nas finanças da Santa Casa
Houve uma melhora no cenário ou ainda o cenário é muito complexo? Nós conquistamos, acho que o primeiro ponto mais importante aí, Samuel, foi o não bloqueio. A recuperação judicial ela fornece esse benefício à recuperanda, então não há mais bloqueio judicial efetivo nas contas da Santa Casa por conta de credores de antigamente. Nós conquistamos esse prazo agora judicialmente por mais 180 dias, ou seja, mais 6 meses. Felizmente, nós conseguimos pagar com um pouco mais de regularidade aos médicos, então nós já tínhamos meses atrasados com eles, mas conseguimos nesses últimos 3, 4 meses pagar todo mês frequência. Então, eu não diria que é o certo, mas é o mais importante, você todo mês ter o dinheiro pingando na conta. Infelizmente, a parte ruim da recuperação não foi a recuperação, foi a Caixa Econômica Federal. Eles simplesmente entenderam, tirando a decisão do juiz, desembargador, que a Santa Casa não poderia fazer uma recuperação judicial. Inclusive, a nossa discussão foi que a Caixa ela não era juiz nem desembargador, então que não cabia a ela apenas cumprir as decisões. Ela, inclusive, descumpriu uma decisão judicial recente. Todo o recurso do SUS estava direcionado à Santa Casa, óbvio, porque nós precisamos desse recurso para manter a operação, e a Caixa simplesmente foi lá e descontou a parcela do empréstimo que não deveria descontar. Isso estava em decisão judicial. Agora, novamente, ela conseguiu uma guerra sangrenta conosco, então, por esse recurso. Todo esse recurso da parcela de empréstimo, 430 mil, está sendo depositado judicialmente, ou seja, não está indo nem para a Caixa nem para a Santa Casa. Para a gente é muito ruim, porque, de qualquer maneira, o dinheiro não chega a nós e nós não podemos usar na nossa operação do dia a dia. A Caixa chegou por 2 ou 3 meses também a sediar alguns convênios hospitalares aqui que a gente tem, no caso a Unimed, para que se a Unimed passasse o dinheiro para a gente ia ficar sem... eles iam ficar sem, enfim, entrar na justiça. Então foi uma guerra que nós estamos tendo com a Caixa, e a Caixa já deixou bem claro para a gente que é melhor que a Santa Casa feche do que eles tenham algum outro sucesso. Isso foi falado em reunião, a agência de Rio Preto, então a gente, infelizmente, está nessa briga. Nossa prioridade é a Santa Casa e a saúde da população, a deles é receber o que é de direito deles. Então, a gente continua brigando. É uma situação complicada, porque eu me lembro que na recuperação judicial o senhor comemorou, disse até que a Santa Casa iria parar de sangrar por conta dessas verbas bloqueadas. E a instituição financeira, que é a Caixa, desrespeita essa determinação e a Santa Casa continua na mesma situação. Seria isso, provedor? Eu não diria na mesma situação, a gente está um pouco melhor. Por que eu digo um pouco melhor, Samuel? Porque teve 1 ou 2 meses aí, talvez 3, que a gente conseguiu receber esse dinheiro integral do SUS. Mas os outros a gente não conseguiu. E quando recebeu, eles atacaram esse dinheiro proveniente de convênios. Então, sempre sangrando ali de alguma maneira. De fato, não estava no nosso planejamento a questão da Caixa, porque eu acho que é algo muito óbvio. Poxa, você está recuperando uma empresa. A ideia da recuperação judicial é que você possa recuperar a empresa e honrar todas as suas dívidas, inclusive com a Caixa. A nossa ideia é sentar e conversar e negociar com a Caixa, que é o que nós vimos tentando fazer, mas eu percebi que não é a ideia, pelo menos ali em relação a Rio Preto. Tudo bem, a gente então procura esferas superiores para resolver o problema, que é o que a gente vem fazendo, mas a gente depende também desses recursos do SUS. A notícia positiva, a notícia boa, o que nos dá esperanças e dentro do planejamento, é essa tabela SUS paulista que já está em vigor, e ela provavelmente entra já agora no próximo recebimento, se Deus quiser. Nos próximos, vamos colocar aí. Então acho que isso vai dar um alívio para a gente, independente da situação da Caixa, mas continuaremos brigando. Ainda sobre a recuperação judicial, vocês tiveram 6 meses de elaboração do plano detalhado da recuperação. Como está este processo da elaboração e qual a expectativa? Os planos de recuperação já foram apresentados, né, Samuel? Que na verdade é um plano de pagamento. A gente propõe, eu vou pagar o trabalhista assim, o quirografário assim, os outros tipos de credores de outra forma. Foi marcada a assembleia para fevereiro agora, se não me engano, pós-carnaval. E agora nosso trabalho, além do trabalho da gestão da Santa Casa, é essa negociação com os credores, né? Falar, eu posso te pagar de tal maneira, você concorda com o plano, não concorda? Eu vejo com muito bons olhos, porque, de novo, é a chance que a Santa Casa está tendo de pegar toda aquela dívida, todos aqueles credores, colocar num bolinho um pouco menor e melhor e honrar esses pagamentos. É interessante, inclusive, para o credor que talvez não receberia esse dinheiro numa eventual falência ou Santa Casa fechando. Então eu vejo como muito positivo, o plano foi apresentado, bem como aquele plano de viabilidade que a gente apresentou também lá para o secretário de saúde, mostrando que a Santa Casa é viável. Porém, né, Samuel, a gente precisa da ajuda de todos os entes, sem exceção. Em sua última participação na Tribuna Livre, na sessão da Câmara de Vereadores de Fernandópolis, você expôs, ou melhor, apresentou a realidade da Santa Casa de forma cautelosa e bem realista.
Um dos pontos e de problemas enfrentados pela sua gestão é a situação da rede elétrica da unidade hospitalar, inclusive que faz com que não haja um funcionamento pleno e adequado dos ares condicionados. Segundo o senhor, é necessário um melhoramento na rede elétrica da Santa Casa. Qual o valor estima-se hoje que custaria essa melhoria para a Santa Casa? Samuel, em 2021, salvo engano, foi solicitado pelo juiz interventor à época uma avaliação da rede elétrica para que pudesse ser colocadas placas solares, energia solar aqui na Santa Casa. O laudo final foi que a Santa Casa não aguentaria a gente colocar energia solar porque não tinha uma nova rede elétrica. A rede elétrica tinha mais de 70 anos. Pois bem, à época, eu posso estar me enganando nos valores, mas o processo é público, está lá todo o estudo, o laudo, todo o parecer do engenheiro, era pelo menos 5, 6 milhões aí que ia gastar para renovar a rede elétrica naquela época. Então eu imagino que hoje esteja bem mais caro. É um valor que nós, obviamente, não temos em caixa, não temos em conta e não conseguimos com qualquer empréstimo ou financiamento para trocar a rede elétrica. Não que não seja prioridade, mas também a prioridade hoje é a subsistência do hospital. Infelizmente, se a gente não tiver essa repaginação da rede elétrica, a gente não consegue ter esses aparelhos. O que nós já fizemos, nós tínhamos um gerador de 250 kW, se não me engano. Hoje nós temos 2 geradores de 500. Então, graças a Deus, numa intempérie, numa eventual queda de energia, antes a Santa Casa corria sério risco de ficar algum ponto quando nós entramos aqui sem energia elétrica, UTI, pronto-socorro. Hoje não há esse risco, graças a Deus. Tem 2 geradores de 500, não sei que deu um problema muito absurdo, mas foram algumas das mudanças. Então a gente vem mudando devagarzinho a rede, mas óbvio que esse devagarzinho ele não comporta. Hoje a Santa Casa tem entre 250 e 300 aparelhos de ar-condicionado. É aparelho pra caramba. Isso porque a gente colocou no SUS também, pediatria, enfim. Se você for ali no pronto-socorro SUS agora, na parte de observação, você tem todo climatizado, coisa que você não tem em outros hospitais. Então, de fato, a gente quer dar o benefício, mas a gente tem que também, infelizmente, estar limitado por esses problemas estruturais antigos aí que a gente tem que ir mudando devagar. Outra questão é o aparelho de raio-x. Trata-se de um aparelho antigo, por isso o aparelho sempre apresenta algum tipo de problema, por conta também da alta demanda. Existe alguma solução caseira para o momento? A Santa Casa planeja aí um aparelho novo, busca emendas junto ao governo para isso? Samuel, sim. Na verdade, nós temos 3 aparelhos de raio-x aqui, tem um inclusive que é móvel. O que deu problema recente, que é por conta da demanda, é o CR que a gente fala, que é o revelador, né, do raio-x. Esse revelador é o mesmo para os 3 aparelhos. Felizmente, nós temos aqui uma demanda bem alta, bem absurda. Então, o correto é lá atrás, quando a gente comprou esses aparelhos, enfim, a gente ter algum backup, alguma reserva. Isso anos atrás. Não foi feito, óbvio, porque você não planeja que vai ter uma demanda dessa, eu digo 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então hoje a gente tem o quê? Os protocolos. A gente tem uma manutenção, paga manutenção preventiva, toma cuidado com o raio-x ali, mas de fato a demanda ele está sujeito a acontecer alguma coisa desse tipo. Nós temos protocolos, bem como a UPA, que se quebrar o aparelho de raio-x, a UPA absorve a demanda, e se quebrar o da UPA, a Santa Casa absorve a demanda. Quanto a emendas, nós estamos sim atrás de emendas para repaginar essa estrutura da Santa Casa, não só como a energia elétrica, mas também a parte de aparelhos. A Prefeitura de Mira Estrela, salvo engano, pela prefeita Priscila, conseguiu junto ao Estado um aparelho novo de ultrassom, por exemplo. Então ele deve ser entregue agora, acredito, nas próximas semanas, meses aí. É um belo de um aparelho, vem com todos os benefícios que o aparelho deveria vir, é bem moderno, bem tecnológico. E, poxa, a gente já tem aparelho de ultrassom aqui que serve, mas esse vai servir muito bem. Então, devagarzinho, com a colaboração de outros entes políticos também, eu acredito que a Santa Casa possa se equipar muito melhor. Lembrando que não depende só da gente, eu acho que esse tipo de ação é importante ter ação externa. Uma ação externa juntamente com os outros municípios seria muito importante nessa luta em prol da Santa Casa. Perfeito, Samuel. Eu, inclusive, nessa última visita à Câmara, eu entreguei 2 ofícios. O primeiro solicitando do 10º da Câmara, que seria devolvido à Prefeitura, para que fosse pago, pelo menos parte do 13º aqui dos colaboradores da Santa Casa. E o segundo ofício para que fosse colocado na lei de orçamento anual um repasse mensal para a Santa Casa. Por quê? É a única Santa Casa de toda a região nossa que não recebe repasses mensais de municípios e prefeituras. É chato falar? É chato, mas é verdade. É fato. Então não adianta só cobrar a Santa Casa, como está indo, etc., se ela não tem um apoio financeiro dos municípios. Tem que ser justo, o único município que hoje ajuda. Município, eu falo de prefeitura, executivo, é o de Macedônia. Eu entendo que outros municípios têm seus problemas de caixa e tudo, mas eu acredito que todo mundo possa fazer uma força. Tenho que ser justo também, que muitos municípios a respeito de Guarani do Oeste,
Mira Estrela e outros fazem por livre e espontânea vontade, grupos de pessoas fazem os eventos, leilões. Eu sempre dou o exemplo do leilão de Guarani do Oeste, o próprio Boca Rica, Macarrão, Valdir, esse pessoal que ajuda proativamente a Santa Casa. Então organizam os leilões aqui mesmo em Fernandópolis, a Quermesse, os nossos voluntários aqui. Então tudo isso agrega para a Santa Casa. Porém, a gente precisa sim dessa ajuda do executivo para que eles possam entender que o paciente vem e o SUS não é suficiente. Eu já escutei, por exemplo, mas vem a tabela SUS paulista aí. Ótimo, continua sendo o SUS. O repasse do Estado para os municípios para a saúde aumentou também. Então hoje aumentou bem. Então hoje eu não veria um problema tão grande. Eu acho que é benefício para todo mundo. O benefício vai ser para o paciente. A gente estando estruturado, a Santa Casa estando estruturada para fazer o básico, a gente consegue pensar em ampliação de serviço, mais leitos de UTI, hemodinâmica, outros serviços, bucomaxilo, a gente teve reunião esses dias com ortodontista para fazer bucomaxilo aqui, neurologista, neurocirurgião, para que o AVC não precise ir para o HB, mas para isso, como era antigamente, os municípios pagavam um neurologista, a gente precisa do auxílio dos municípios. Provedor, obrigado por conversar com a nossa equipe, sempre nos recebendo bem e sempre levando informações da Santa Casa de Fernandópolis, que tenhamos um 2024 de melhores expectativas e de boas notícias da Santa Casa de Fernandópolis. Amém, Samuel, que eu agradeço o espaço, estou sempre de portas abertas aqui e reforçando, principalmente nessas últimas falas, o que a gente está pedindo é união, é pensar no bem-estar da população que a gente precisa aqui, atende todo mundo, a nossa microrregião, Santa Fé, Jales, outros estados. Então a gente precisa sim dessa colaboração a respeito do que vem sendo feito por alguns municípios. Muito obrigado, sempre de porta aberta.